Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Vamos iniciar as informações até às 8h40, trazendo os principais assuntos e deixando você bem informado com aquilo que é notícia, com aquilo que pode ser considerado destaque no ambiente esportivo. E daqui a pouco você vai poder acompanhar todos os detalhes de mais uma etapa que acabou manchando o futebol ontem com a prisão de um vice-presidente do Corinthians e que é pai de um jogador do CRB. Ontem, no finalzinho da tarde, o pai do zagueiro André Vinícius acabou sendo preso em São Paulo por porte ilegal de arma e depois, no final da tarde, pagou fiança e foi liberado. Ele estava sendo investigado nesse processo da Lava Jato em mais uma etapa que a Polícia Federal está cumprindo, né, dessa operação, e que teve ontem esse vice-presidente do Corinthians sendo detido por algumas horas e logo depois de pagar a fiança, foi liberado. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto e da notícia que ontem também mexeu com os bastidores do futebol de Alagoas, já que através da CPI do futebol, o nome do ex-presidente da Federação Alagoana de Futebol, Gustavo Feijó, foi citado. Ele teria sido citado através de repasses feitos pela entidade que seriam destinados para a sua campanha na cidade de Boca da Mata. Daqui a pouquinho nós vamos repercutir todos esses detalhes, trazer a informação de uma maneira clara, de uma maneira precisa e que já toma conta dos principais meios de comunicação em todo o país. Nós vamos também falar de futebol, já que hoje à noite o CRB enfrenta o Estanciano pela Copa do Nordeste e o Coruripe vai até Natal, Rio Grande do Norte, para enfrentar o América hoje à noite nesta última rodada da primeira fase. E também você vai saber os jogos que movimentam este meio de semana no futebol brasileiro e, claro, toda a preparação para mais uma rodada do Campeonato Alagoano no hexagonal final previsto para o próximo final de semana. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora. É o Canal Esportes que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Paixão de Cristo na Cidade de Maria, o maior complexo teatral ao ar livre do mundo, a 15 quilômetros de Arapiraca. Dias 25, 26 e 27 de março, às 18h30. Venha se emocionar com a maior história de todos os tempos na Cidade de Maria, em Craíbas, agreste de Alagoas. Entrada franca. Se possível, contribua com 2 quilos de alimentos não perecíveis. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A Med Rádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30-50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator, Avenida Menino Marcelo 280. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais
vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Valeu, agora sim começando o Canal Esportes e antes de entrarmos nas notícias, eu quero lembrar para você que nós estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. É lá você acessa todo o conteúdo que a TV Mar Canal 25 oferece, a ampla programação, a variada programação que vai até às 8h40 com o Canal Esportes e logo na sequência os outros programas que são aqui comandados por apresentadores, por uma equipe totalmente alagoana, né? A TV Mar, emissora da organização Arnon de Mello, que através do portal Gazeta Web coloca à sua disposição os principais assuntos, principalmente os assuntos relacionados a Maceió e também ao estado de Alagoas. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br, 3377-9097 é o número, você liga, fala com a produção do programa e o nosso WhatsApp é o 981079872. Vamos falar de UFC na abertura do programa, né? Já que teremos o UFC da Croácia no próximo final de semana. Aliás, próximo final de semana não, dia 10 de abril, né? Vai ser em Zagreb, na Croácia. Vai ter o duelo entre Ben Rothwell e o brasileiro Júnior Cigano. Inclusive participa de um dos comerciais aqui, né, na TV Mar, né? O Júnior Cigano, um promocional aí que fala a respeito da campanha de desarmamento. E ele mesmo que se envolve nos problemas aí acaba realmente complicando todo o processo, né? Mas o Júnior Cigano fala conosco a partir de agora a respeito desse confronto marcado para o próximo dia 10 de abril no UFC Croácia, que será a luta do evento, né? A luta contra Ben Rothwell. E o Júnior Cigano diz que pode voltar a ser o campeão na categoria peso pesado. Vamos ver. A minha intenção esse ano é lutar 3 vezes, o máximo que eu puder. Porque eu acho que é necessário você ter essa frequência de lutas, entendeu? Para pegar o tempo exatamente, é diferente, você tem que ter uma frequência boa de lutas e eu quero fazer isso agora de novo. E ainda bem que eu já consegui uma próxima luta aí para abril, né? Contra um cara duríssimo que é o Ben Rothwell. A gente foi promover a luta lá na Croácia por uns dias. E foi ótimo estar lá, o pessoal me tratou muito bem, umas pessoas alegres, bem motivadas, dá pra ver que eles gostam mesmo do esporte. Eu acho que eu tenho capacidade de voltar a ser campeão do mundo de novo, acredito plenamente nisso e vou trabalhar duro pra isso. Beleza, né? Você viu aí o Júnior Cigano falando dessa possibilidade de voltar a ser campeão do mundo. É o desejo, né, do lutador brasileiro, que já conquistou, assim, boas vitórias na carreira, nesse mundo das lutas, nesse mundo do MMA, no mundo do UFC. Tá certo? Vamos dar sequência ao programa. Olha, os jogadores Agüero e Diego Milito, eles participaram de todo o processo de reconhecimento da nova estrutura do centro de treinamento do Independiente da Argentina. E a imprensa acompanhou todo o processo. Vamos ver.
Aí a presença dos dois jogadores, o Milito e o Agüero. Acabaram sendo recebidos, bastante assediados pela imprensa, por torcedores, atletas que têm identificação com o Independente e estão acompanhando esse momento, né? Um momento de desenvolvimento dos clubes que acabou projetando esses atletas para o futebol mundial. Eu acredito que é muito importante, né, essa participação, porque dá também um cartaz, dá uma motivação, dá um trabalho, dá uma ideia, né, de que pessoas confiam realmente no crescimento de um dos grandes clubes do continente sul-americano e, consequentemente, uma das mais tradicionais equipes da Libertadores, né, que é o Independiente da Argentina. Quando se fala em Independiente da Argentina, eu lembro muito do Verón, né? O Verón, no finalzinho de carreira, voltou a vestir a camisa do Independiente e foi, para mim, um dos grandes jogadores, né, da década de 90, né, no final da década de 90, início dos anos 2000. O Verón, na minha opinião, foi um dos grandes argentinos. Jogava de meião baixo, meião arriado, como fala no popular, né? Para você ter uma ideia, né? Toda a malandragem que o futebol proporciona, não é preciso você colocar o meião. Alguns jogadores têm esse estilo, né? De colocar acima do joelho, outros não, né? A Argentina joga contra o Chile. Ele não perdeu a oportunidade na conversa com os repórteres de falar desse jogo, né? O jogo vai ser em Santiago e, segundo ele, a palavra está lá embaixo, né? A eliminatória está cada vez mais complicada, né? As eliminatórias. E, de fato, hoje a Argentina se encontra fora do grupo de classificação para o Mundial. Está na 6ª colocação apenas a seleção argentina. Precisa jogar muito mais daqui para frente. Vamos dar sequência ao Canal Esportes, trazendo mais notícias. Daqui a pouco eu vou dar uma passada geral, tá, nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, para deixar você atualizado, para deixar você bem informado com essas notícias, tá certo? Vamos para a próxima informação. O Diego Souza, jogador que vestiu a camisa do Fluminense, foi contratado no início do ano. Na época em que o Fluminense tinha como técnico Eduardo Batista e que fez um belo trabalho pelo Sport no ano passado, o Diego Souza já se despediu do Fluminense e voltou para o Sport. E o jogador, ontem, em contato até mesmo através de suas redes sociais, explicou os motivos que acabaram pesando para que ele optasse sair do Fluminense e retornar para o Sport. Vamos ver. Estou aqui para esclarecer um pouco sobre a minha saída. Me senti à vontade para fazer esse vídeo. A gente escuta muitos boatos aí e eu quis esclarecer um pouco sobre isso. Não tive nenhum tipo de problema de relacionamento, nenhum tipo de problema financeiro ou com algum funcionário do clube ou com a torcida. E essas coisas, para mim, não foi nada. O que aconteceu foi um motivo pessoal, essa minha saída. Estou aqui para agradecer à diretoria pelo esforço que fez, ao presidente, aos meus companheiros, funcionários do clube, pelo tratamento que teve comigo, e esclarecer realmente que tudo que se fala aí é uma situação que são boatos, né? Ali dentro não acontece nada disso, são pessoas de bem, trabalhando em busca de um melhor resultado para a instituição. Então, mais uma vez, eu só venho agradecer por tudo que aconteceu, mesmo sendo rápido. E tá bom, um grande abraço. Pois é, o Diego Souza dando sua justificativa. A verdade é que o jogador viveu um bom momento na carreira dele com a camisa do Vasco. Muitos torcedores vascaínos, quando souberam da rescisão do Diego Souza, queriam que o Vasco fosse atrás, mas aí é uma realidade diferente. O Vasco hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro, tem um time muito ajustado, mas o Diego Souza talvez não seja um jogador para poder disputar a Série B ainda. E vai para o Sport, que foi um lugar nesse passado recente que ele foi também muito bem, fez um grande Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Sport e acabou sendo recebido dessa maneira aqui. Olha só a matéria do Globo Esporte, já destaca: com muita festa no aeroporto dos Guararapes, torcida do Sport ovaciona o meia Diego Souza. Como esperado, o novo contratado rubro-negro desembarcou no aeroporto dos Guararapes
por volta da meia-noite. Torcedores do Leão ovacionaram o jogador. Tem poucas fotos a respeito desse assunto, mas dá para perceber, né, que o Diego Souza, ele caiu realmente no agrado da torcida do Sport e aí foi recebido com muita festa nessa representação. Pelo menos 300 pessoas, a matéria diz, né, cerca de 300 pessoas foram ao delírio com a notícia do desembarque do craque. Ainda assim, não puderam chegar muito perto do ídolo, que foi cercado por 10 seguranças. Muitos caíram na tentativa de arrancar um aceno que fosse do meio-campista. Então, Diego Souza já é passado no Fluminense e uma realidade no esporte. No próximo final de semana, a seleção olímpica, o time sub-23 do Brasil, joga contra a África do Sul, aqui em Maceió, no estádio Rei Pelé. Mas antes, amanhã, um duelo em Cariacica, no Espírito Santo, contra a Coreia do Sul. Será o penúltimo desafio da seleção brasileira sub-23, comandada pelo técnico Rogério Micali. O detalhe é que muitos jogadores já atuam por suas equipes no futebol profissional. Mesmo se tratando de um time sub-23, de uma seleção olímpica, a ideia que muitos têm é de que é uma seleção com muitos jovens. De fato mas tem muitos jogadores que começam a sentir o ambiente do futebol profissional, já tem o peso da responsabilidade em vestir a camisa das suas equipes como titular. É o caso do Gabriel Jesus, que é jogador do Palmeiras e que faz parte desta seleção. Vamos acompanhar como foi o dia de preparação da seleção olímpica, que no próximo final de semana estará aqui em Maceió. A gente está fazendo uma diagnose, mais ou menos assim, do grupo, né? Vendo aqueles que estão chegando com mais carga de jogo e aqueles que estão chegando com menos carga de jogo. E aí, nesse sentido, a gente direciona e determina, eu e o Bruno Maziotti, quais serão os trabalhos a serem feitos. Hoje aqui na academia a gente já começa a fazer uma movimentação articular e um trabalho mais específico e localizado para todos, né? Direcionando aqueles que têm algumas necessidades específicas nos seus clubes, alguns trabalhos preventivos individuais, para hoje à tarde já juntar esse grupo todo e fazer um trabalho mais tático, um trabalho mais com o professor Micali. Pois é, você acompanhou aí a preparação da seleção brasileira, né? A seleção brasileira olímpica será o penúltimo desafio da seleção olímpica do Brasil antes das eliminatórias da Copa do Mundo, né? Antes das Olimpíadas Rio 2016. E claro, você vai ficar bem informado com as notícias, com os principais assuntos até essa chegada da delegação da seleção olímpica do Brasil, que no meio do ano estará representando o nosso país em busca do tão sonhado do ouro olímpico nessa competição. E aqui tem algumas informações no site da Federação Alagoana de Futebol a respeito desse duelo entre Brasil e África do Sul, no estádio Rei Pelé. Ingresso antecipado, né? Para quem ainda tem dúvidas a respeito do valor. Será no próximo domingo, o jogo às 6h30 da noite. O Brasil recebe a África do Sul em um último amistoso preparatório para as Olimpíadas Rio 2016. Grandes craques, promissores estarão atuando no maior palco do futebol alagoano. Na lista do técnico Rogério Micali estão jogadores conhecidos do torcedor brasileiro, como o zagueiro Dória, ex-Botafogo e que hoje está no futebol da Espanha, Rodrigo Caio, do São Paulo, Zeca, Thiago Maia e Gabigol, do Santos, Gabriel Jesus e Matheus Salles, do Palmeiras, Luciano e Matheus Vidotto, do Corinthians, e o Malcom, que era do Corinthians e hoje defende o Bordeaux da França, além de outros jogadores. Para assistir a partida, o torcedor pagará R$ 60 na arquibancada e R$ 40 na arquibancada baixa, né? Arquibancada alta 60 e arquibancada baixa 40. Estudante e idoso tem direito à meia entrada. Esses são os pontos de vendas, né, dos ingressos para você que quer adquirir o seu lugar e comparecer nesse jogo no próximo domingo no estádio Rei Pelé, tá certo? Nós vamos acompanhar nos próximos dias aí os detalhes dessa seleção olímpica do Brasil. Ontem
Ontem a Operação Lava Jato atingiu o futebol. Tudo porque um dos vice-presidentes do Corinthians, conhecido como André Negão, popularmente chamado de André Negão, pai do zagueiro André Vinícius, do CRB, chegou a ser detido por algumas horas por porte ilegal de arma, logo após ter prestado o depoimento. Vamos acompanhar como é que foi esse dia movimentado do Corinthians. O vice-presidente do Corinthians, André Luiz de Oliveira, o André Negão, é investigado pela Operação Lava Jato, suspeito de receber propina de R$500 mil, relacionada à construção do estádio corintiano. André Negão foi alvo de condução coercitiva na manhã desta terça-feira, ou seja, quando uma pessoa é levada para depor contra a sua vontade. Porém, ele foi preso na mesma ação por porte ilegal de armas, depois que policiais federais encontraram 2 pistolas 380 em sua casa no Tatuapé. O vice-presidente do Corinthians foi solto nesta tarde após pagamento de fiança. André Luiz de Oliveira é investigado pois teria recebido propina de diretor da Odebrecht, construtora responsável pelas obras da Arena Corinthians. Uma planilha apreendida pelos investigadores da Lava Jato aponta pagamento de R$500 mil a alguém de codinome Timão, que a Polícia Federal acredita ser o vice-presidente corintiano. Depois de ser liberado, Oliveira afirmou que seu depoimento durou 15 minutos e que nele confirmou aos investigadores que nunca recebeu propina. Em nota, o Corinthians prometeu ajudar nas investigações e se comprometeu a tomar as providências cabíveis para punir os responsáveis. Pois é, né? Tá aí então os detalhes a respeito desse assunto, e aqui tem mais matéria, né, a respeito do desdobramento dessa notícia aqui no Globo Esporte. Nós vamos pedir para a nossa produção colocar esse material para que a gente possa dar andamento nesse recurso envolvendo essa investigação. Olha só, investigado na Lava Jato, o vice do Corinthians fez doação ilegal a André Sanches. André Luiz de Oliveira, acusado de receber propina na construção do estádio do clube, foi condenado por repasse irregular e ainda está recorrendo da decisão. Investigado na Operação Lava Jato por supostamente ter recebido R$500 mil em propinas da Odebrecht, o vice-presidente do Corinthians, André Luiz de Oliveira, o André Negão, realizou doações consideradas ilegais pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para a campanha do deputado federal André Sanches, do PT de São Paulo, em 2014. Oliveira é um velho aliado de Andrés. Foi diretor do Corinthians quando o atual deputado era presidente, além de ser vice-presidente do Corinthians, função pelo qual não é remunerado. Oliveira é funcionário do gabinete político de André Sanches, em São Paulo, e recebe R$12.940 brutos por mês. A empresa do dirigente André Luiz Participações foi condenada em novembro do ano passado a pagar uma multa de R$60.800 por ter efetuado repasses acima do permitido na lei que vigorava à época e que limitava os valores e até 2% do faturamento bruto do ano anterior. Em 2015, as doações de pessoas jurídicas foram consideradas inconstitucionais pelo Superior Tribunal Federal, aliás, pelo Supremo Tribunal Federal, e vetadas pelo Congresso. Então, a polícia continua investigando, e essa participação aí do André Luiz, né? O André Negão, vice-presidente do Corinthians, nesse processo de investigação que envolve a Lava Jato, né, rapaz? Coisa, situação. E se faltasse mais participação da justiça no futebol, ontem foi a vez do nome do ex-presidente da Federação Alagoana de Futebol, Gustavo Feijó, ser citado na CPI do futebol. Tudo porque a informação, a acusação, algumas provas acabaram sendo colocadas diante de todo o processo que envolve o nome do Gustavo Feijó, onde ele teria recebido verba da CBF, a acusação é essa, da CBF para a sua campanha na cidade de Boca da Mata, para a campanha eleitoral na cidade de Boca da Mata. Isso ainda não foi confirmado, né? Ele não é acusado, não está sendo consumado o fato, mas
as providências devem ser tomadas. E nós vamos daqui a pouco trazer esse par e passo dessa investigação que está sendo feita, né? A comissão parlamentar de inquérito que é liderada pelo Romário, ex-jogador, e que tem aí alguns nomes sendo citados, e ontem acabou chegando no ex-presidente da federação, prefeito da cidade de Boca da Mata e um dos vice-presidentes da CBF, ele que representa a região Nordeste, Gustavo Dantas Feijó. Nós vamos aqui, né, nós estamos buscando esse material através dos sites, e nós vamos ainda nesta edição aqui do Canal Esportes repercutir todos esses assuntos, todos esses detalhes que envolvem o nome do Gustavo Feijó, que, querendo ou não, é uma pessoa pública, uma pessoa que tem essa ligação com o futebol de Alagoas e deixa todo mundo triste, chateado, se for confirmada uma presença como essa, onde teria recebido aí pelo menos R$600 mil para ser investido na sua campanha. Eu espero que isso tenha sido apenas um mal-entendido, que o Gustavo tenha nos seus esclarecimentos o argumento suficiente para provar pelo menos a sua isenção, né? Para provar a sua inocência dessas acusações, mas o processo é muito complicado. Né? A matéria já está aqui no Globoesporte.com, foi publicada ontem, no finalzinho da tarde, início da noite, e está aqui a matéria completa a respeito da CPI. Vou pedir para a produção colocar também. CPI encontra indícios de caixa 2 em campanha de vice-presidente da CBF. A comissão aponta repasses não declarados para a candidatura de Gustavo Feijó para prefeito de Boca da Mata. Senadores também citam transações suspeitas do COL, que é o Comitê Organizador Local. A matéria é assinada por Lucas Magalhães e Martim Fernandes, de Brasília e de São Paulo. Depois de ouvir o presidente em exercício da CBF, Antônio Carlos Nunes de Lima, a CPI do futebol continuou os trabalhos ontem. Durante a reunião, os senadores mostraram indícios de que a CBF pode ter usado dinheiro de Caixa 2 na campanha de Gustavo Dantas Feijó, prefeito de Boca da Mata, no estado de Alagoas. Feijó também acumula o cargo de vice-presidente da CBF para a região Nordeste e foi chefe da delegação brasileira durante a Copa das Confederações em 2013. Procurada, a CBF se manifestou por meio de nota e nega veementemente que tenha realizado a referida doação de campanha ou que mantenha recursos não contabilizados de qualquer natureza. Em um dos momentos da reunião, o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, citou uma troca de e-mails entre Feijó e Marco Polo Del Nero, então vice-presidente da CBF. Numa mensagem, Feijó cobra de Del Nero ajuda financeira para a campanha. Na resposta, Del Nero diz que os pagamentos serão feitos. De acordo com esse documento, o orçamento da campanha de Feijó seria de R$ 2.013.900. Mas ele declarou à Justiça Eleitoral receitas totais de 130 mil. Nem a CBF, nem a Federação Alagoana de Futebol aparecem como doadores da campanha, segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ele acabaria eleito em Boca da Mata naquele ano. Diante dos documentos, o senador Randolfo Rodrigues colocou o prefeito do município alagoano no radar da comissão. Está aqui a foto do Gustavo Feijó, ao lado do Marco Polo Del Nero, né? E vamos colocar um pouquinho dessa imagem ontem da CPI, onde mostra o argumento do senador Randolfo Rodrigues, né, a respeito desse assunto, e o comando do Romário, né, do senador Romário, nessa comissão parlamentar de inquérito, a CPI do futebol, que investiga as situações relacionadas ao futebol brasileiro e principalmente as altas negociações, os altos valores que acabam sendo muitas vezes declarados. Vamos ver. Senador Randolfo. Eu acho que nós todos estamos recebendo a síntese desse material no dia de hoje. As informações, os primeiros documentos que começam a ser folheados aqui mostram que tem elementos gravíssimos para aprofundamento de investigações. Eu queria sugerir a Vossa Excelência, quero logo antecipar aqui, pelo que aqui já vejo, eu acho urgente e necessário, por exemplo, convocar o senhor Gustavo Dantas Feijó, que hoje é prefeito do município de Boca da Mata, em Alagoas, para prestar explicações a essa comissão parlamentar de inquérito, pela documentação que aqui está. A documentação que aqui está, no meu entender, leva
Entre outros, nós temos requerimentos para ouvir este senhor e ainda ter a quebra de sigilo bancário da campanha deste senhor. Pois é. Então, você pode acompanhar aí o posicionamento dos senadores a respeito dessa CPI, material que está sendo ainda todo apreciado, né? O Gustavo deve ser convidado para poder prestar esclarecimentos, assim como foi o coronel Antônio Nunes, como foi o presidente afastado Marco Polo Del Nero, e nós vamos ficar acompanhando, né, todo esse processo, porque é um assunto que envolve, sim, o nome de Alagoas, o nome da cidade de Boca da Mata, o desportista também, Gustavo Feijó, e nós vamos até saber realmente como é que vai ser o desfecho desse assunto. Além disso, existe realmente algumas coisas que já circulam na internet, como o teor do e-mail do Gustavo Feijó, naquela época, quando solicitou Marco Polo, quando teria solicitado Marco Polo Del Nero algo relacionado a um repasse que faltou da gestão de Ricardo Teixeira. Então, esse e-mail não se sabe ainda se é, porque quando se fala em internet hoje, ninguém sabe da coisa de uma maneira precisa, se é verdade ou se é mentira. Mas já tem hoje circulado nas redes sociais o teor do e-mail, para você ter uma ideia, né, da coisa como está em andamento. Vamos deixar um pouquinho esse lado de justiça, vamos falar de futebol, né? O Uruguai se prepara para enfrentar o Brasil na próxima sexta-feira na Arena Pernambuco, no Recife. Vamos acompanhar então como foi o dia de preparação com a palavra de Luis Soares, principal estrela do futebol uruguaio. Vamos ver. Más que feliz de volver a estar acá, más que nada conviviendo con los compañeros, hablar de todo, ¿no? De lo que vive cada uno, cada tiempo en su club y bueno, el de reencontrarme con la gente es una sensación especial por todo lo que vivió uno. Es un trabajo que vengo haciendo de hace un par de semanas, ¿no? De tratar de manejar la ansiedad, el nerviosismo de que me puede llegar a generar la euforia de la gente, pero estoy más que tranquilo porque la responsabilidad la tiene el equipo en sí en general, porque uno viene a competir, a tratar de dar el máximo por la selección. Sí sé que es especial porque ha pasado muchísimo tiempo, pero me siento un jugador más que viene a aportar y dar lo mejor de mí mismo. Obviamente eres una persona, debe tener emociones, debe tener muchas cosas en la cabeza después de casi 2 años de no estar en la selección. Y uno de los objetivos que nos propusimos es procurar que él piense solo en jugar al fútbol, nada más. Legal, né? Você está vendo aí a preparação da seleção uruguaia. Vamos falar um pouquinho do Brasil também, né? O goleiro Alisson ontem conversou com a imprensa e falou a respeito desse momento que vive com a camisa da seleção brasileira. É um dos goleiros mais jovens da seleção e que acaba tendo essa partida contra o Uruguai como um jogo-chave daqui para frente. Vamos dar uma olhadinha o que disse o goleiro Alisson da seleção brasileira a respeito até dessa expectativa para o confronto com o Luis Soares, que hoje é o artilheiro do planeta. Tem feito muitos gols com a camisa do Barcelona. Experiência tu adquire jogando, não tem outra maneira de adquiri-la. Até um ano atrás eu não era um goleiro experiente, hoje eu já sou um goleiro considerado experiente, né, pelo que eu venho apresentando, pelo que eu venho fazendo dentro de campo. Eu dizer que eu sou experiente para uma Olimpíada, pode ser que sim, pela idade, mas eu posso me dizer que eu sou pronto, que eu me sinto pronto para jogar tanto na seleção principal quanto na Olímpica. É um sonho de todo jogador disputar uma Olimpíada, um título inédito para a seleção, então, mas é uma escolha que cabe ao Dunga. Isso é só ele sabe se ele vai me chamar ou não, quem ele vai convocar ou não, e o mérito é dele, e ele que vai escolher quem ele achar melhor. Então, para mim, eu vou dar sempre o meu melhor e estar preparado de acordo com a escolha que for dele. Bem, tá aí então a palavra do goleiro Alisson do Internacional, e que hoje é um dos titulares, né? O Dunga abraçou esse rapaz e ele até aqui não comprometeu na meta da seleção brasileira. Isso é que é o mais importante, né? O Brasil que sempre teve grandes goleiros, né? E aí quando se fala em goleiro da seleção brasileira, o inesquecível é o Taffarel, né? Tivemos outros grandes também, né? Desde a época do Barbosa, na Copa de 50, mas quando se fala nesse passado recente, nós não podemos deixar aqui de citar um dos grandes goleiros, né? Um dos que mais atuaram
atuaram com a camisa da seleção brasileira, chamado Cláudio Tafarel, que será para sempre lembrado por suas intervenções, por suas conquistas com a camisa da seleção brasileira. Olha, hoje nós teremos também a semifinal da Liga Sul Minas Rio, né? Nós teremos a semifinal, as duas partidas sendo realizadas, é a fase decisiva dessa primeira liga e nós vamos ter 2 confrontos. Vamos colocar na tela então para você colocar a sua agenda, os confrontos que marcam essa fase semifinal da Liga Sul Minas Rio. O Flamengo joga contra o Atlético Paranaense hoje à noite em Juiz de Fora às 9h30 e o Fluminense às 7h15, um pouco mais cedo, enfrenta o Internacional no estádio Mané Garrincha em Brasília. São os 2 jogos que fazem aí, que formam a semifinal dessa Liga Sul Minas Rio e claro que toda a expectativa está sendo montada para uma nova decisão entre Flamengo e Fluminense, né? Uma decisão de uma primeira liga que pode dar aí Flamengo e Fluminense na final, já que as equipes têm hoje uma condição de ter levantado essa bandeira para a realização da Liga Sul Minas Rio, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, trazendo mais informações. Vamos falar um pouco das manchetes da Gazeta, a Gazeta que tem 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia, e você sabe, todas as manhãs nós estamos repercutindo as manchetes da Gazeta, estamos numa reta decisiva do Canal Esportes e a Gazeta, na manhã desta quarta-feira, traz como destaque essa informação. Vamos ver. Partida vale muito para o CRB, está aqui, quarta-feira, 23 de março de 2016. Ofensivo, precisando da vitória, Regata se utilizará time mais voltado para o ataque no estádio Rei Pelé e não pode ser diferente, né? O CRB tem que utilizar uma proposta mais ofensiva diante de um adversário que não tem mais nenhum tipo de pretensão no campeonato. Só vai se despedir, né? O Estanciano não tem possibilidade de classificação. Emprestado ao São Paulo, o atacante Calheri tem acordo de ir para a Inter de Milão, mas o Tottenham também quer o jogador. Começou até bem o Calheri, né, nos primeiros jogos fazendo gol, mas depois sumiu. A respeito ainda da equipe do CRB, o provável time deverá ter Juliano, Rafinha, Diego, Jussani, Gabriel e Diego, Olívio e Somália no meio campo, Daxon, Bocão e Luigi e o Lúcio Maranhão na frente. Esse poderá ser o CRB para enfrentar o Estanciano hoje à noite no estádio Rei Pelé, 9h45. E amanhã você vai saber todos os detalhes desse confronto. Ainda nas manchetes da Gazeta, campeão da Copa de 2006 pela Itália, o ex-jogador Fábio Cannavaro quer ser treinador da seleção italiana. Esse daí encerrou a carreira, o Cannavaro, em alta, né? Velho pra caramba. E aí o pessoal dizendo, não para não, continua na seleção italiana, porque estava jogando o fino da bola quando decidiu se aposentar da seleção italiana, o Cannavaro. Acho que a melhor maneira que um grande jogador tem é terminar por cima, né? Terminar a carreira, encerrar o seu ciclo por uma seleção no auge, com as pessoas pedindo para ficar, com as pessoas pedindo para que ele continue jogando, né? Acabou saindo aí na seleção italiana e deixando essa marca. Coruripe precisa vencer para ter chance de classificação, é só o que resta para o Hulk, ter que vencer o América de Natal lá na Arena das Dunas, jogo difícil. Rafael Oliveira fará exame hoje, 2 jogos hoje pelo Torneio da Morte, no Campeonato Alagoano. Teremos 2 partidas hoje sendo realizadas. No estádio Arnon de Melo, às 4 da tarde, o Ipanema enfrenta o Penedense, né? E o CSE vai jogar contra, é isso, os 2 jogos de hoje, e o CSE vai jogar contra o 7 de setembro, tá? 7 de setembro. Os 2 jogos acontecem hoje e amanhã nós vamos repercutir esses resultados. Dunga mantém Renato Augusto no meio campo da seleção, jogador que está no futebol chinês. Fernandinho atuou na vaga de Elias e Davi Luiz retornou no lugar do Gil na defesa. Árbitros para jogo do Brasil: Esteban Daniel Vega, Gabriel Pastorino e Horácio José Ferreiro. O trio de árbitros para Uruguai e Brasil, que vai comandar o amistoso. Aliás, o trio de árbitros do Uruguai, que vai comandar o amistoso Brasil e África do Sul em Maceió no próximo domingo. Francisco Carlos do Nascimento será o 4º árbitro de Brasil e África do Sul. A África vai treinar no Mutange. A África do Sul vai treinar no campo do CSA. Primeira Liga tem semifinais hoje, já falamos desse assunto. Operação Lava Jato pega a vice do Corinthians e Série D do Brasileirão terá 68 clubes. Essas são as manchetes da Gazeta nesta reta final de Canal Esportes. Eu quero deixar um forte abraço para você. Teremos um novo encontro amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.